Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reafirmou que é inválida a citação de réu por meio do aplicativo WhatsApp em ações de Estado, como as que tratam de divórcio ou relações familiares. O colegiado destacou que, nesses casos, a legislação exige a citação pessoal, conforme previsto no Código de Processo Civil. A decisão foi tomada ao analisar pedido de homologação de sentença estrangeira de divórcio. A Corte entendeu que a ausência de citação válida impede o reconhecimento da decisão no Brasil. Segundo o colegiado, a regularidade do ato citatório é condição essencial para assegurar direitos e obrigações entre as partes. No recurso, o autor alegou que a citação teria ocorrido por meio de contato via WhatsApp. Ele sustentou que o oficial de justiça realizou uma chamada de voz com o réu. Também defendeu a flexibilização das formalidades, já que o objetivo seria dar ciência da ação. O relator, ministro Herman Benjamin, rejeitou os argumentos. Para ele, a conversa pelo aplicativo não configura citação pessoal válida. O magistrado ressaltou que a exigência legal deve ser cumprida de forma rigorosa. Ele também afastou a possibilidade de citação por mensagem de texto. O ministro destacou ainda precedentes em que a Corte adotou posicionamento rigoroso quanto aos requisitos para a homologação de decisões estrangeiras no Brasil. Entre eles, previsto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no CPC e no Regimento Interno do STJ, está a obrigatoriedade de citação regular, mesmo nos casos em que o réu não apresenta defesa. Com isso, o pedido de homologação de sentença estrangeira foi negado. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que o recibo de compra e venda de imóvel pode ser considerado justo título para fins de uso capião ordinária. A decisão dá uma interpretação mais ampla do artigo 1242 do Código Civil, ao reconhecer que a intenção das partes pode suprir a ausência de formalidades na transferência da propriedade. O caso teve origem em ação proposta por uma mulher que alegou ter adquirido um imóvel em 2014 mediante recibo de compra e venda. Ela alega que desde então passou a residir no local, exercendo posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 7 anos, preenchendo os requisitos legais para uso capião. O Tribunal de Justiça de Sergipe havia negado o pedido sob o entendimento de que o recibo não se enquadraria como justo título, requisito indispensável à modalidade ordinária de uso capião. A Corte Estadual considerou que o documento não possuía validade suficiente para demonstrar a transferência da propriedade. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso e reconheceu que o recibo de compra e venda pode ser admitido como justo título, desde que acompanhado de outros elementos que comprovem a posse e a boa-fé do adquirente. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que a uso capião tem natureza declaratória e reconhece um direito já consolidado pelo cumprimento dos requisitos legais. Segundo a ministra, o registro da sentença apenas formaliza uma situação jurídica pré-existente. Ela ressaltou que o conceito de justo título não deve se restringir a documentos formalmente perfeitos, sob pena de esvaziar a função da uso capião ordinária. Para a ministra, é necessário considerar elementos que demonstrem de forma inequívoca a intenção de transferência da propriedade em consonância com a função social do bem e o direito à moradia. O Superior Tribunal de Justiça devolveu em 2025 mais de 11 mil recursos às cortes de segunda instância em razão da sistemática dos temas repetitivos. A medida reforça a busca por maior eficiência no judiciário ao permitir que processos com a mesma controvérsia jurídica tenham solução uniforme em todo o país. Do total de recursos devolvidos, cerca de 7 mil correspondem a temas afetados ao longo do próprio ano. A iniciativa evita o envio desnecessário de processos ao STJ e prioriza a definição de teses jurídicas que orientem as instâncias inferiores. Pelo rito dos repetitivos, processos que tratam da mesma matéria ficam suspensos até o julgamento de um caso representativo da controvérsia. Após a definição da tese, os tribunais passam a aplicar o entendimento de forma padronizada. Entre os destaques está o tema 1378, que discute os critérios para a identificação de juros abusivos em contratos bancários.
A matéria resultou na devolução de 1.486 processos e será analisada pela segunda sessão do tribunal. O relator do caso, ministro Antônio Carlos Ferreira, vai conduzir o julgamento que deve orientar milhares de ações semelhantes em todo o país. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que mais de 11 mil processos sobre o tema estão atualmente suspensos. A expectativa é que todos recebam a mesma solução após a fixação da tese pelo STJ. O mecanismo contribui para maior celeridade processual e segurança jurídica, evitando decisões divergentes em situações idênticas. Além disso, a formação de precedentes tende a reduzir o volume de novos litígios. Com decisões vinculantes, empresas e órgãos públicos passam a seguir parâmetros mais claros, diminuindo conflitos judiciais. Em 2025, o STJ registrou recorde de 102 temas repetitivos afetados, o que deve ampliar ainda mais o número de devoluções nos próximos anos. O modelo reafirma o papel da Corte como responsável pela uniformização da jurisprudência e pela racionalização do sistema judicial brasileiro. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.